E o Palavras de Vida está de volta. O programa segue agora para o interior de São Paulo com o quadro Igreja no Brasil, em parceria com a CNBB. Direto de Aparecida, a jornalista Larissa Carvalho traz os principais destaques do início da 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e demais notícias da Igreja. Olá, Larissa! Olá, Vinícius! Você confere agora os principais destaques dessa semana no portal da CNBB. A conferência publicou no dia 13 de abril uma nota de apoio ao Papa Leão XIV, destacando sua firme defesa do Evangelho em meio ao contexto das guerras no Oriente Médio. Na nota, a CNBB recorda que a autoridade espiritual e moral do Papa não se orienta pela lógica do confronto político, mas pela fidelidade ao Evangelho. Um testemunho que eleva continuamente a voz em defesa da paz, da dignidade humana e do diálogo entre os povos. Nesse espírito, os bispos do Brasil reafirmam sua comunhão com o Santo Padre, destacando a unidade em torno dos valores evangélicos que iluminam a consciência cristã e sustentam a esperança da humanidade. A nota na íntegra está em nosso portal. E teve início na terça-feira, 15 de abril, aqui em Aparecida, São Paulo, a 62ª Assembleia Geral da CNBB, que segue até o próximo dia 24. O encontro reúne bispos de todo o país e tem como tema central a votação e possível aprovação das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O texto é fruto de um processo iniciado ainda em 2022, marcado por ampla escuta, participação e discernimento em chave sinodal. Ao longo desses quase 4 anos, dioceses e organismos e também conselhos pastorais contribuíram ativamente para a construção do documento. Um destaque importante é o trabalho da equipe de elaboração das diretrizes, que teve papel decisivo na escuta, na sistematização e no discernimento das contribuições recebidas. Em 2026, o texto chegou à sua 23ª versão, consolidando um caminho construído de forma colegiada, com base na corresponsabilidade e também no método sinodal. Inspirado pelo magistério recente e pelo Papa Leão XIV, o documento busca responder aos desafios contemporâneos e orientar a ação pastoral da Igreja no Brasil nos próximos anos. A Assembleia de Abril representa, portanto, o ponto culminante de todo esse processo. Caso aprovadas, as novas diretrizes deverão iluminar a missão evangelizadora da Igreja em um cenário de profundas transformações sociais, culturais e religiosas. Mais do que um documento, as diretrizes expressam um modo de ser igreja, sinodal, missionária e atenta aos sinais dos tempos. E você pode continuar acompanhando todas as notícias da Assembleia em nosso portal e também nas redes sociais. Eu fico por aqui até semana que vem. Para mais informações é só acessar o portal da CNBB. Até a próxima! Obrigado, Larissa, e nós agradecemos também a toda a equipe envolvida na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um bom trabalho a todos vocês e até a próxima semana. Bom, o quadro Redentor News traz mais uma vez os destaques do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. Tiago Garcês conta o que aconteceu por lá ao longo dessa semana. A palavra é sua, Tiago. Vinícius, bom dia, um ótimo domingo para você também, meu amigo, minha amiga, que acompanha o programa Palavras de Vida. Ó, chegou a hora, hein? Vamos ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Santuário Cristo Redentor. Começou o Redentor News. E vamos começar esta edição com uma novidade tecnológica que já está transformando a forma como as pessoas enxergam o Cristo Redentor. Uma cerimônia para convidados e imprensa marcou o lançamento da experiência em realidade aumentada do Olhar do Redentor. A nova etapa do projeto agora permite que os turistas que visitam o santuário acessem conteúdos exclusivos diretamente nos celulares,
revelando informações, curiosidades, imagens e animações sobre o Cristo Redentor e diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro. A tecnologia foi desenvolvida para funcionar diretamente no navegador dos dispositivos móveis, sem a necessidade de download de aplicativo, garantindo acessibilidade e facilidade ao público, democratizando o acesso ao patrimônio cultural e alcançando pessoas que muitas vezes não conseguem visitar o monumento presencialmente, seja por questões geográficas, econômicas ou de mobilidade. A plataforma está disponível em olhardoredentor.com. Acesse e divirta-se! A Minha Biblioteca Católica, um dos maiores clubes de leitores católicos do Brasil, chegou ao seu 100º box. E para marcar o momento, a MBC realizou uma ação inédita aos pés do Cristo Redentor. E a escolha do local não foi apenas simbólica, mas profundamente coerente com a trajetória da marca. O box 100, dedicado a Cristo Rei, encontra no Cristo Redentor a sua expressão mais alta, um testemunho público de fé, gratidão e missão. E foi no lindo nascer do sol do Rio de Janeiro que houve um encontro entre influenciadores, assinantes e convidados do santuário, que culminou na celebração de uma missa em honra a Cristo Rei, oferecida pelas intenções de todos que fizeram parte dessa história. A primeira vez no Cristo Redentor a gente nunca esquece, né? Tivemos uma visita muito especial neste grande símbolo do nosso país. A jogadora do Fluminense Carioca subiu o Morro do Corcovado com a família. Sendo conhecida por este nome, era quase que uma obrigação ela conhecer o nosso Cristo. Carioca não escondeu a felicidade em estar diante desta maravilha do mundo. Que o Redentor continue abençoando a sua carreira e que você faça muitos gols por onde passar, menos contra o Mengão, hein? Volte sempre. Agora imagina você casar no Cristo Redentor. Com certeza esse deve ser o sonho de quase todos os casais deste Brasil. Agora olha que história legal. Depois de um empurrãozinho da irmã Ana Maria, que trabalha aqui no santuário, Eurilene e Denis, que visitaram Cristo Redentor há um tempo atrás, puderam finalmente voltar ao local e selar a união neste lugar tão sagrado, especial e desejado, né? O padre Valnei foi quem celebrou o sacramento diante dos familiares que vieram lá de Santo Inês, no Maranhão, para este momento único. E, gente, eu fiz a cobertura. Posso dizer, foi emocionante demais ver a alegria e a gratidão estampada no rosto de todos eles. Que este sim, guiado por Deus, ecoe por toda a eternidade. Felicidades ao casal! Durante uma audiência geral, o Papa Leão XIV renovou seu convite ao mundo inteiro para todos se unirem a ele numa vigília de oração pela paz, que foi realizada na Basílica de São Pedro. E, seguindo o pedido do Pontífice, o Santuário Cristo Redentor realizou uma vigília pela paz no mundo na Capela de Adoração Laudato Si. A celebração foi conduzida pelos peregrinos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Todos os Santos, zona norte do Rio. O Instituto Legado realizou uma ação especial que levou 30 crianças e adolescentes do Complexo do Alemão para uma visita ao Santuário Cristo Redentor. A iniciativa ocorreu por meio do projeto Visita Solidária do consórcio Cristo Sustentável e tem como objetivo ampliar o acesso desses jovens a espaços culturais e turísticos da cidade, promovendo experiências que fortalecem o senso de pertencimento, identidade e visão de futuro. Para muitos, foi a primeira vez visitando o maior símbolo do Brasil. Ao ocupar o Cristo Redentor, os jovens também reafirmam o seu direito à cidade. Uma baita iniciativa. Olha, os projetos sociais do consórcio Cristo Sustentável estão a pleno vapor. Vamos começar falando das participantes que concluíram os cursos de capacitação do mês de março. Elas celebraram o encerramento dessa jornada com um momento especial de formatura no Santuário Cristo Redentor,
marcando a conclusão de mais um ciclo de desenvolvimento. Lembrando que as aulas de extensão de cílios, maquiagem, cuidador de idosos, além de confeitaria em geral, seguem sendo realizadas semanalmente com novas turmas, ampliando o alcance das ações de capacitação. Após representar o Brasil na exposição internacional Sem Presépios no Vaticano, dentro da programação oficial do Jubileu 2025, o consórcio Cristo Sustentável segue dando continuidade ao legado social do projeto no Brasil, com a oficina Simples e Divino, Fibra que Vira Arte, realizada na obra social Leste 1, o Sol, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A oficina é conduzida pela artesã Eva Gomes, criadora do Presépio Sustentável. A ação é voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um percurso formativo e artesanal, centrado no uso de fibras naturais brasileiras e na transformação de materiais simples em peças com significado, beleza e identidade cultural. Os gestores do consórcio Cristo Sustentável realizaram uma apresentação para os alunos da PUC-Rio, compartilhando a missão e as principais frentes de atuação do consórcio. O encontro foi um momento importante de troca e de visibilidade para o impacto social das iniciativas desenvolvidas. E esses foram os destaques do Redentor News. No próximo domingo, eu estarei de volta com mais notícias e informações do grande símbolo do nosso país, o Santuário Cristo Redentor. Até lá, hein? Vinícius, um abraço, meu irmão. Vai daí. E nós agradecemos a toda a equipe do Santuário Cristo Redentor pelas informações compartilhadas. A gente se vê em breve com mais atividades e celebrações. E agora é hora do quadro de encontro, o espaço onde você aí de casa partilha os seus testemunhos. E nesse mês dos livros, como lembra o calendário civil, o tema do quadro são as obras que nutrem a caminhada de fé e que se tornaram um verdadeiro ponto de virada na evangelização de muita gente. Hoje, quem abre essa partilha é o Hugo Lopes, da Diocese de Niterói, que conta pra gente um pouco da sua história. Olá, eu sou o Hugo Lopes, da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, da Diocese de Niterói. Eu gostaria de partilhar um pouquinho uma experiência de vida a partir do livro Uma Fração de Segundos, da autora Ana Cláudia Ramos. É um livro que, embora ele seja direcionado à literatura juvenil, é um livro que, a partir dos valores, traz experiências muito interessantes, né? Desse personagem que, em uma fração de segundos, ele teve a vida modificada e precisou se adaptar. Eu me identifico muito com isso. Em uma das cenas, esse personagem narrador, Rodrigo de Freitas, se depara com o Cristo Redentor e pergunta: por quê? Por que comigo? Por que acontecendo assim? Eu todos os dias me coloco também diante das minhas situações de dificuldade, de mudança, de enfrentamento, e que eu olho para Deus e pergunto por quê. E esse personagem, após esse questionamento, enxergar o Cristo, ele consegue a cada etapa entender aquilo que ele passa, entender aquilo que ele precisa modificar, precisa se adaptar, e assim me coloco diante de Deus também, no entendimento daquilo que ele tem de propósito na minha vida. E então é isso. É um livro que ele traz muito ensinamento para jovens e adultos e tocou na minha vida com esse olhar de superação. E vamos agora para o quadro Geral na Rede, com a 48ª edição do Alto da Paixão de Cristo, realizado na Lapa, um dos eventos mais tradicionais da Semana Santa na cidade do Rio. A encenação reúne centenas de fiéis e artistas e traz às ruas a representação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A equipe de reportagem do Palavras de Vida esteve no local e apresenta agora os principais detalhes desse grande evento. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. O clamor apresenta a trajetória do homem que fez do amor o seu maior legado.
E essa história, que atravessa milênios, voltou a ser contada diante de um grande público de olhos e corações atentos. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, através do Vicariato para a Cultura e a Prefeitura do Rio, tornaram isso possível mais uma vez. Todo ano, na Sexta-feira Santa, o Rio de Janeiro lembra que o Filho de Deus morreu e ressuscitou por amor. A 48ª edição do Alto da Paixão de Cristo aconteceu nos Arcos da Lapa e reuniu 50 artistas em uma encenação gratuita e aberta ao público. O espetáculo percorreu os mistérios centrais da fé cristã, do nascimento e do batismo no Jordão, a última ceia, a via sacra, a crucificação e a ressurreição. Como protagonistas, dois grandes nomes do teatro e da televisão brasileira. O ator Caio Blá, no papel de Jesus Cristo, e a atriz Vanessa Gerbelli, como a Virgem Maria. Bailarinos, músicos envolvidos, diretores, a trilha sonora maravilhosa, para que a gente possa fazer coletivamente, recriar esse ritual, né? Contar juntos essa história que todo mundo conhece, com toda a emoção que ela precisa, né? Com toda a dor, com toda a tristeza e depois com toda a alegria, com toda a mensagem de renascimento. E eu acho também que como a gente cresce ouvindo essa história, sentindo essa história, eu acho que está nos nossos poros, assim, eu acho que os personagens estão dentro da gente não sabe. Eu não, quando eu pisei ali, veio uma coisa que não é verdade. Um dos diferenciais desse ano, segundo o diretor Luiz Fernando Bruno, foi a trilha sonora, que trouxe músicas originais criadas para encenação, mas também os clássicos da igreja. São canções que não só o público católico cristão, mas está no inconsciente coletivo, porque o Brasil é o país da terra da Santa Cruz. Sejam católicos ou não, todo mundo tem essas músicas, essas canções na cabeça. Não tem como se emocionar quando todo mundo canta junto o Pai Nosso. Depois, na erguida dessa cruz de quase 5 metros de altura, quando essa cruz suspende do chão e a gente vê aquela imagem forte com o Cristo. Uma expressão de fé, mas também de cultura, identidade e encontro que dialoga com as mais diversas realidades. Vim do trabalho, de 48 horas de trabalho, e eu falei assim, eu vou na Lapa porque eu tenho que ver a paixão. E você vê que ele sofreu pela gente, ele fez tanta coisa. As pessoas são muito humilhadas, mas com certeza serão exaltadas, e eu me coloco muito nesse lugar, entendeu? Então foi assim, bateu muito lá na minha intimidade, por isso que eu chorei. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Ana Carla Machado para o programa Palavras de Vida. E antes de a gente ir para o intervalo, o perfil do programa no Instagram está aparecendo aí na sua tela. Então siga a página, acompanhe as prévias dos quadros e deixe o seu comentário. E para apoiar esse projeto de evangelização, o QR Code também está disponível no seu vídeo. O nosso programa volta em instantes com a mensagem do arcebispo metropolitano do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. E tem mais, o clipe da canção Serei Tudo, do grupo missionário Shalom. A gente volta já já.